Aleluia. Jesus, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Eu quero realmente pedir que a tua graça, que o teu favor venha sobre as nossas vidas. Fala com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nessa série chamada série Liberdade. Começamos semana passada e vamos agora, essa é a segunda palavra e temos mais duas. A vantagem da série é que nós ficamos com a mente, com o coração voltado para esse assunto, porém, tem mais uma outra vantagem, não é como a série do Netflix, que você assiste e tem que ficar lá e tal. Talvez se você não pegou a primeira, você pode pegar a segunda e assim por diante. Se você quer assistir a palavra da semana passada, você não esteve na igreja, estão lá no YouTube, você pode assistir, foi uma palavra poderosa, eu te encorajo a assistir. Agora, dentro dessa palavra liberdade, nós todos precisamos ter revelação do que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Por quê? Porque liberdade nós só encontramos em Deus. Porém, a Bíblia diz em Romanos 8,15 o seguinte: pois vocês não receberam o espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. A Bíblia diz, fala em Romanos, que nós fomos adotados, nós somos filhos. Essa palavra adoção, eu tenho dito aqui que ela não tem o mesmo sentido da palavra adoção, da prática, como pegar uma criança, trazer para nossa casa e adotar essa criança. A palavra adoção, aqui na Bíblia, no literal, ela significa que nós somos filhos legítimos. Quando você adota uma criança, essa criança passa a morar na sua casa, passa a fazer parte da sua família, mas muitas vezes não, ela não é filho legítimo, óbvio. Agora, aqui a palavra de Deus diz que a adoção que nós tivemos em Deus, por Deus, é legítimo. Nós somos filhos legítimos. E se somos filhos legítimos, queridos, nós precisamos tomar posse do que Romanos 8,16 diz. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Existem tantas promessas que nós precisamos tomar posse, herdar. Jesus morreu na cruz pagando um alto preço por mim e por você, e uma delas, queridos, é a liberdade. Mas muitas vezes eu percebo que existem pessoas que têm entendido que são filhos, que existe um Deus, que Ele é bondoso, que Ele é Pai, mas ainda assim as pessoas preferem viver escravizadas nas mãos do diabo. Por quê? Porque falta revelação. E hoje o assunto que eu quero falar é medo. Muitas pessoas, infelizmente, estão presas no medo. O medo tem escravizado dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Antes de continuar, eu quero que você preste bem atenção nesse testemunho que nós vamos colocar agora, por favor. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou da Rede Vermelho, estou na Igreja da Paz há 4 anos. Eu quero compartilhar meu testemunho com vocês. Há uns 4 anos atrás eu fui convidada para ir numa reunião na casa de uma amiga da minha mãe, e porque eu estava me sentindo com medo, eu estava me sentindo aprisionada, porque na minha área financeira e profissional eu me sentia como se eu não estivesse avançando. E eu queria uma direção. Então eu fui para aquela reunião e quando eu cheguei lá eu descobri que era uma célula. E aí eu fui amada, eu fui cuidada, as pessoas me abraçaram com muito amor. E eu fui convidada para vir para a Igreja da Paz. E eu tinha muita resistência com a igreja. E quando eu entrei na igreja, uma pessoa que estava na recepção servindo me abraçou. E aquele abraço me quebrou cadeias na minha vida, eu tenho certeza, eu fui liberta, eu tive um encontro na porta com Jesus. Então, quando eu entrei na igreja para ouvir a ministração, eu já não estava mais me sentindo com medo, coagida, nada, o meu medo do futuro eu não estava sentindo mais, que era como eu me sentia antes, com medo do meu futuro, eu não sabia o que me esperava. A
após esse momento que eu vim para a igreja, eu continuei vindo para a igreja, continuei participando de célula, eu fui acompanhada com a minha discipuladora, fui para o encontro com Deus, naquele lugar eu realmente tive um encontro com o Senhor. E dali eu tomei uma decisão que o meu encontro com Deus seria todos os dias, e que eu decidia buscar o Senhor, ler a palavra, orar, buscar em Deus direção para a minha vida. E a partir disso eu comecei a praticar todas as coisas que o Senhor me direcionava, principalmente nessa área, que era uma área que eu me sentia com medo antes e eu queria superar isso. Então, eu trabalhei um bom período na empresa e eu não conseguia ir para frente, eu me sentia que eu não estava indo para frente nessa empresa. E eu comecei a orar, comecei a colocar diante de Deus, e de dois anos atrás para agora, eu comecei a ter promoções no meu trabalho. Em menos de 1 ano e meio, eu tive 3 promoções, aumentos de salário, cargo, comecei a participar de promoções que normalmente eu não participaria. Então eu vi realmente a poderosa e generosa mão do Senhor na minha vida. E logo após que uns 3 meses depois da última vez que eu fui promovida, eu estava dormindo e eu acordei com uma voz que me dizia que eu precisava aprender inglês. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, inglês? Bom, mas eu voltei a dormir e após esse período, esse episódio, eu comecei a orar junto com a minha discipuladora e minha mãe. E o Senhor nos direcionou que era tempo de eu sair da minha empresa. E eu estava há 7 anos nessa empresa. Eu falei, meu Deus, é o tempo que eu mais tenho crescido na empresa. Estou há 7 anos lá. É uma decisão muito séria. Então eu preciso realmente de uma direção clara e específica do Senhor. E aí nós começamos a orar e em pouco tempo o Senhor me deu essa direção, falou que realmente era o tempo de eu sair dessa empresa, e eu saí dessa empresa. E o Senhor, a partir dali, Ele começou a realizar um novo sonho na minha vida. Eu saí dessa empresa realizada e o Senhor me gerou mais sonhos em mim, que era fazer um intercâmbio para aprender o inglês, e eu pude também voluntariar e manifestar o reino de Deus, porque eu fiquei 6 meses na África do Sul. E lá eu voluntariei, manifestei o reino do Senhor. Eu vi o amor do Senhor através da minha vida, jorrando na vida das pessoas também. E isso me fez compreender quão bom o Senhor é. Porque há 4 anos atrás eu estava com medo do meu futuro, com medo de quem eu era, do que ia acontecer na minha vida. E o Senhor foi me mostrando todos os dias que eu ia me entregando todas aquelas inseguranças na mão do Senhor. O Senhor foi trabalhando, foi me libertando, foi me curando, me sarando, e hoje eu posso dizer que eu sou livre. Que eu sou livre em Jesus. E eu espero que você também seja livre. Você está no lugar certo. Só que nós só tomamos posse da liberdade se nós temos consciência e revelação que Deus nos adotou e que nós somos filhos legítimos. Em relação ao medo, existem tantos medos, tem medo para todo tipo de gosto, mas os que mais geram medo, por exemplo, nas pessoas, um deles, a morte. A maioria das pessoas tem medo da morte. Por mais que você fale, não, eu não tenho medo da morte e tal, não sei o que, deixa a morte aparecer na sua frente para você ver. Você sai correndo dela. Por quê, queridos? Talvez não é nem o medo de morrer, é o medo como morrer. Será que eu morrer de um tiro, morrer sofrendo, sentindo dor? A maioria das pessoas sentem medo de morrer. Um outro medo que aterroriza a vida das pessoas é medo de escuro. Medo de escuro. É um medo que muitas vezes você nem sabe, talvez você já é adulto e ainda tem medo de escuro, ou talvez teve medo de escuro quando era criança. E muitos dos medos que nós adultos temos hoje, ele foi gerado na infância, às vezes até mesmo pelo pai. O pai às vezes falava assim para a criança, olha, não vai na rua porque senão o homem do saco vai te pegar. E aí a criança ficava toda lá com medo e criava uma imagem que o homem do saco era feio, barbudo, cabeludo, fedido, e enfim.
E aí de repente a criança via um homem lá meio cabeludo, um pouquinho assim, talvez até de mecânico, sujo da roupa de trabalho, saía correndo. Eu lembro a Luciana, ela contou uma vez que ela tinha medo de trator. Tinha medo de trator, esses tratores grandes. E um dia, perto da onde nós morávamos, tinha lá uma fábrica que chamava Massacal. E lá na Massacal, de vez em quando, o homem do trator, o trator saía de dentro da empresa lá, com o cara todo, o trator inteiro branco, e o cara que estava em cima todo branco, cheio de pó, de cal. Um dia ela viu esse trator, o cara de branco no trator, pensa numa menina que correu. Mas correu, medo do trator. E aí o cara de branco, então ela falou, pronto, agora é um monstro. Então nós vamos criando medos nas nossas vidas. A criança, ela, na verdade, às vezes você fala assim, para ela, olha, não pode pôr a mão na tomada. E o pai fica colocando um monte de regras, um monte de coisa, a criança cresce com aquilo, não pode. Ou seja, medo vai se instalando em nós. Vai sendo gerado medos que às vezes não sabemos nem a origem. Por exemplo, um medo que é comum acontecer na vida das pessoas também, medo de falar em público. De cada 10, 9 pessoas têm medo de falar em público. Por quê? Porque de alguma forma teve alguma situação que travou essa pessoa. É comum às vezes nós falarmos, olha, da EMP vai ter semana que vem uma aula onde você vai poder falar, a pessoa falta. Não, eu não vou. Por exemplo, nós costumamos dar risada e até brincar com quem tem medo de barata. Quantas irmãs têm medo de barata aqui? Eu não vou falar os irmãos, senão vai ficar chato, mas eu sei que talvez tenha alguns irmãos. A barata, se você parar para pensar, ela não faz nada para ninguém. Mas muitas pessoas têm medo de barata. Por quê? Porque no fundo, queridos, elas tiveram algum trauma em algum momento da vida em relação não à barata, mas alguma situação que gerou nela esse medo. E você sabe que é incrível porque tem pessoas que quando vê uma barata parece que está vendo um monstro. A pessoa começa a tremer, o corpo a perna começa a ficar mole por causa da barata. Mas o que acontece? O cérebro, quando a pessoa vê a barata, o cérebro emite uma adrenalina. O cérebro manda uma informação para o corpo, gerando pânico e tremedeira. A pessoa começa a tremer, começa a entrar em pânico. Às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem medo de lugar fechado, ela treme, mas porque o cérebro está mandando uma informação em relação a alguma situação. Por exemplo, eu tive uma situação, uma experiência bem ruim. O meu primo, ele morreu afogado, e eu estava perto dele na ocasião. Eu era muito novo. Dizem que quando algum trauma que você tem na infância, e que isso mexe com a sua emoção, você não esquece. Eu não sei exatamente como foi, mas eu sei que eu era novo, eu tinha aproximadamente 6 anos, 7 anos, e meu primo morreu, afogado na represa em Marimporã. Queridos, pensa numa pessoa que por muito tempo tinha medo até de tomar banho. Graças a Deus eu fui liberto desse medo. Imagina se eu não tomasse banho até hoje. Mas isso criou uma repulsa. E uma vez eu fui enfrentar esse medo, porque dizem que a melhor forma de você ser livre de um determinado medo é enfrentando o medo. E uma vez eu fui enfrentar esse medo. Sabe o que eu fiz? Nós fomos fazer raft. E pegamos um bote, e eu estava com os irmãos, e eu falei, olha, nem precisamos pegar essas instruções aí. Eu estava com tanto medo, que eu falei, não vamos nem ouvir as instruções. Queridos, foi incrível, foi muito fantástico, foi muita adrenalina. O bote resolveu virar justamente com a gente. Ali, ou eu perdi o medo, ou eu morria. Porque o bote virou e nós começamos a descer e tal. Teve um momento que o instrutor falou assim, agora
o Henrique estava comigo, o Henrique tinha uns 8 anos. As crianças têm que sair, porque agora o trecho daqui para lá é muito perigoso. Eu falei, mas eu não posso sair também, porque eu estava morrendo de medo. E ele falou, agora é o seguinte, daqui para lá vocês têm que prestar atenção. E começou a falar um monte. Irmãos, eu não consegui mais ouvir mais nada. Eu só sei que nós começamos a descer o negócio, o bote subiu numa pedra, virou e nós fomos descendo. Ali eu aprendi meio que perder o medo da água, porque eu fui descendo. Então são situações que acontecem nas nossas vidas, que nós não sabemos a origem. Por exemplo, eu cresci pensando o seguinte, eu tinha um medo de não casar. Talvez você fale, pastor, mas é tão bonito, como você não é casar? E realmente eu fiquei assim, mas é o medo, o diabo coloca essa ideia, né, em você e tal. E eu ficava com medo de não casar. Depois eu casei e tinha medo de não ter filhos. São coisas que vão vindo nas nossas vidas, situações que vão surgindo, e muitas vezes nós vamos convivendo com essas situações. Medo de avião, quantos aqui talvez, eu nunca quero viajar de avião, eu nunca vou viajar de avião, eu nunca vou, sabe por quê? Porque eu tenho medo. Talvez se você ganhar uma passagem lá para Disney, você fala, não, dá para outro, porque eu não quero, eu não vou, só se for de bicicleta, de patins, de skate, a pé, mas de avião eu não vou. Queridos, eu teve uma experiência também no avião, mas foi uma experiência tão ruim. Nós estávamos faz algum tempo já voando de Portugal para o Brasil. Logo que saiu, o avião pegou ali a região do oceano e deu pensa numa turbulência, pensa. O povo dentro do avião chorava, irmãos. O avião perdeu altura, foi um negócio terrível, nunca tinha visto um negócio daquele. E o avião perdeu altura. Eu confesso que eu não chorei por fora, mas por dentro eu estava sem perna, aquele medo desesperador. E depois daquele dia, eu confesso que eu fiquei com muito medo de voar. Eu fiquei com muito medo, mas eu tenho desafiado, eu tenho encarado esse medo, porque eu não posso ficar com medo de avião. Porque ainda que as estatísticas fala que o avião é o meio de transporte mais seguro, mas muitas vezes nós vamos criando medo em função de alguma situação, de algum episódio que aconteceu nas nossas vidas. E eu quero aqui mostrar para você na Bíblia a história de um homem, um personagem chamado Elias, um homem de Deus, que passou por um processo de medo, e a vida dele foi totalmente mexida por conta do medo. 1 Reis 19, de 1 a 4, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta. Giesta é um arbusto de lindas flores, grande. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Olha que coisa, querido, será que Elias, antes desse momento aqui, Elias tinha enfrentado os profetas de Baal? Eram 450 profetas de Baal, e mais 400 de Aserá, e ele enfrentou aqueles homens, porque o desafio foi o seguinte: se Deus é Baal, Ele vai responder com fogo. Se Deus não é Baal, não vai responder. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E ele desafiou os caras lá. E os profetas de Baal ficaram lá o dia inteiro, se machucando, se cortando todo, e cantando, e o tempo passava, e Elias desafiou os caras, falou assim: olha, talvez seu Deus esteja de folga, talvez seu Deus
para a praia. Ah, seu Deus ele não te ouve. Será que ele está surdo? Fala um pouquinho mais alto. Ele provocou os 450 profetas, mais os outros 400. E ali provocando. Conclusão, não teve fogo. Aí orou ao Deus verdadeiro. E antes de orar ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, ele falou, pode molhar todo o altar, joga água, para provar que Deus era poderoso. E Deus o que fez? Mandou fogo no altar. Quando passou esse processo, Elias falou, pode prender os 450 profetas de Baal, que eu vou matar um a um na espada. E a Bíblia diz que Elias matou um a um na espada, 450 homens. Agora, queridos, vamos pensar, como pode uma pessoa tão ousada, tão valente, cheia da unção, de repente, a Bíblia diz que ele ficou com medo, teve medo e fugiu. Por que isso acontece? Será que foi a voz de Jezabel? Será que foi a emoção, o físico dele? Porque certamente ele ficou desgastado. Não, eu creio, queridos, que o maior obstáculo na vida de Elias foi espiritual, e começou dentro dele, porque Elias, ele estava cansado, estava abatido, mas o lado espiritual dentro dele estava morto, estava falido, estava com medo. Perguntaram para homens de guerra, e falaram o seguinte, qual que é o maior desafio de vocês na guerra? Esses homens responderam o seguinte, falaram, o nosso maior desafio é o seguinte, a noite que antecede a guerra é um desespero para nós não dormimos, ficamos com tanto medo, mas quando nós estamos na guerra, nós não temos medo. O que isso significa, queridos? Significa que muitas vezes, o que gera medo em nós, é o que está dentro de nós, é o nosso interior. Só que eu quero profetizar, eu quero declarar na sua vida, queridos, dentro de você, dentro da minha vida, dentro das nossas vidas, existe alguém chamado Espírito Santo, amém? Posso ouvir um amém? E você não precisa ter medo, porque o Espírito Santo já está dentro de você para te dar vitória em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Porque nós temos medo, muitas vezes. Sabe o que acontece, queridos? Há circunstâncias, existem muitas vezes situações que distorcem o que ouvimos. O medo distorce o que ouvimos. Elias era um homem de Deus, tinha autoridade, certamente ouviu Deus falando, vai lá e faz, mas de repente ele começa a se afastar, fica com medo. Eu penso que a voz de Jezabel, na verdade, porque a Bíblia fala que foram mandados mensageiros, não era nem a voz, mas talvez, o medo talvez era tanto que ele ouvia a própria Jezabel, falando, Elias, eu vou te matar, Elias, eu vou te matar, Elias, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, e aquilo ia aumentando, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, porque é assim que acontece. O medo, às vezes a situação é pequena, mas ela vai nos atormentando ao ponto disso crescer dentro de nós, e nós ficarmos acuados. Eu lembro duas situações que eu tive na empresa, muito interessante. A primeira delas foi a seguinte, eu trabalhei até 2012 numa empresa, e aí o meu ex-patrão, uma época, logo que ele, bem mais assim, no começo do processo de promoção, ele me chamou, a empresa passava por uma crise muito grande, e eu falava assim para a Lu, falei, nossa, eles estão mandando embora, estão cortando pessoas, e vai realmente passar um facão lá, aquela história toda, eu provavelmente vou perder o emprego. Aí ele me chamou e falou assim, Cleiton, eu queria que você passasse toda o seu trabalho para outra pessoa,
porque eu vou te promover. Vocês acham que eu acreditei na história dele, sim ou não? Não, porque eu fiquei com medo. Aí eu falei com a Lô assim, falei, agora que ele vai me mandar embora mesmo. Ele pediu para eu passar todo o meu trabalho para outra pessoa, agora ele vai me mandar embora. E aí, nessa situação nós oramos, aplicamos fé, e eu passei todo o trabalho. Só que, para a honra e glória do nome de Jesus, eu não fui mandado embora, eu fui promovido. Fui promovido para gerente na ocasião. Mas o que a voz dizia? O medo dizia: você vai ser mandado embora, você vai ser mandado embora, você vai ser mandado embora. Eu lembro um pouco antes de ser tempo integral, de vir em tempo integral, eu estava muito feliz, muito contente com o chamado de ser pastor tempo integral, mas até então eu sempre trabalhei fora e o meu sustento vinha do meu trabalho e tal. E eu lembro como se fosse hoje, eu fui no shopping Tamboré e eu sempre gostei de relógios. E quando eu tinha liberdade, eu queria comprar, eu trabalhava, eu comprava o relógio que eu quisesse e tal. E aí eu fiquei na frente da vitrine da relojoaria e falei assim: reloginho, agora nunca mais eu vou poder te comprar. Porque agora eu vou trabalhar na igreja, como é que é? Tão difícil. E a impressão que deu que todos os relógios começaram a dançar assim dentro da vitrine e falar: é isso mesmo, você é um derrotado, você vai perder, agora você é um medroso, nada vai dar certo na sua vida. E os relógios assim, os demoninhos dos relógios saíam assim e ficava lá e tal, falando: tá vendo, você perdeu. Porque é assim que o diabo faz, querido. Aí olha que história incrível, foi passado uma semana, uma pessoa da igreja chegou para mim e me deu um relógio importado. O Espírito Santo falou comigo: olha, o seu sustento não vem das circunstâncias, não vem da empresa, não vem de homens, vem de Deus, está aqui a prova. Querida, essa pessoa nem sabia, mas isso foi a prova do poder e do amor de Deus. Quais são os mensageiros, queridos? O mensageiro aqui para Elias foi mas quais são os mensageiros que vão na sua casa? Talvez durante o dia você corre, você faz tantas coisas, mas começa da noite, você entra para o seu quarto, começa a se trocar, coloca o pijama para dormir, deita na sua cama, apaga a luz, fecha a porta. Parece que os mensageiros começam a sair das paredes, do teto, do chão, de dentro do colchão. E os mensageiros do inferno começam a falar na sua mente: você é um derrotado, você vai perder, não vai dar certo. Quem você tem ouvido, querido? Quais são os medos que têm te atormentado? Nós precisamos, ouvir a voz de Deus. Uma outra coisa que o medo faz conosco, ele nos isola. Ele quer nos jogar para um lugar onde nós vamos ficar sozinhos. É impressionante como as pessoas, elas, na sua grande maioria, elas erram tanto nesse ponto. No momento de luta, no momento de desafio, no momento de problemas, no momento de angústia, no momento que ela mais precisa, ela desiste de Deus, desiste da igreja, desiste do discipulador, desiste da célula, desiste das pessoas, ela se isola. Elias, aqui a Bíblia diz que ele tinha um servo, só que ele chegou para o servo e falou assim: meu amigo, é o seguinte, agora você vai para a direita que eu vou para a esquerda. Não era hora de Elias andar sozinho. Queridos, eu quero dizer algo para você: não é hora de você andar sozinho. Não ande sozinho, não se isole, não viva a sua vidinha, não fique no seu mundinho, mergulhe, faça parte, comunique-se com as pessoas. Eu tive uma experiência aqui também, logo que o pastor Gumer foi para o Japão. Eu assumi a igreja como pastor titular aqui junto com a equipe, mas veio um medo, queridos, medo de que eu não era capaz, de que ia dar tudo errado, que as pessoas não iam vir, que a igreja ia acabar, medo. Eu poderia me isolar e ficar lá nos meus medos, não, eu fui orar, mas o Espírito Santo me deu uma direção: conversa com homens que deram certo, com homens pastores que passaram por desafios e venceram. E eu procurei vários pastores, homens de Deus,
para conversar, para perguntar, para falar. E isso me motivou, eu não me isolei, porque o diabo quer nos isolar num canto, queridos, para destruir a nossa vida. O diabo quer te colocar dentro da caverna. Outra coisa que o medo, ele faz conosco, o medo, ele gera morte. O medo gera morte. Talvez hoje você não está morto fisicamente. Talvez não, com certeza. Mas espiritualmente você já pode ter morrido. Talvez você está meio morto espiritualmente, mas os seus sonhos, você já morreu, já matou todos eles. Por quê? O medo já disse, olha, uma vez você tentou fazer uma coisa, não deu certo, não tenta de novo, porque se você tentar vai dar errado. Isso é mentira do diabo. Eu lembro que uma ocasião, a Lu tirou a habilitação, e eu tinha um carro e nós fomos treinar, habilitar, para dirigir. E ela pegou o carro e nós saímos, eu, ela e o Caio, e nós fomos, algum tempo atrás, não tinha ali no Antônio João, passava pela linha do trem, não era por cima, era na linha do trem, e o carro parou na linha do trem, irmãos, e ela dirigindo, e eu falei para ela, isso é um testemunho hoje, só para você ter uma ideia, o que o diabo faz com as pessoas. Eu falei assim, olha, se você não tirar o carro da linha do trem, vai morrer eu, você e o Caio. Pensa num homem ruim, irmãos. Era ruim esse cara de negócio. Só Deus para trazer cura no meu coração. Só Deus fazer o que Ele fez na minha vida, só Deus. Eu era muito ruim. Graças a Deus eu estou liberto dessa ruindade toda. Irmãos, aí eu falei, Luciana. Quando está brava é Luciana. É assim, não é? Tira esse carro daí. Não vou tirar, não consigo, o carro não vai, e dando uma partida e o carro não pegava e tal, e eu falei, o trem vai vir, vai matar a gente, tira o carro, ela não consigo. Eu falei, então vamos morrer todo mundo aqui, aquela pressão, negócio do inferno dentro do carro. Isso faz muitos anos, viu, irmãos, não foi esses dias não, muitos e muitos e muitos anos, graças a Deus foi lá no comecinho. Ela tirou o carro, parou o carro, falou, nunca mais eu vou dirigir. Nunca mais eu vou dirigir. A minha habilitação vai ficar na gaveta. Eu falei, vai ficar mesmo e tal, não sei o que, era ruim. Misericórdia. Queridos, para esse processo de cura acontecer na vida dela, aí nós tivemos que ir para o discipulado. Precisou chamar o Gumer, a Márcia, sentar os 4, me orientar e tirar esse medo. Por quê? Situações. O diabo, queridos, ele quer destruir seus sonhos. Eu quero aproveitar e perguntar se tem homens, se tem mulheres, até homens que têm medo de dirigir aqui. Tem alguém que tem medo de dirigir aqui, gostaria de dirigir? Fica a sua mão levantada, irmã. O irmão também, quem for, eu quero orar com você. Fecha os seus olhos. Senhor, nós profetizamos e declaramos que essas pessoas são livres, que elas são livres para dirigir, e em nome de Jesus, gera liberdade na vida dessas pessoas, amém. Sabia que é muito simples, mas muitas vezes as pessoas estão presas. Você sabe que Elias pediu a morte, Jonas pediu a morte, Moisés pediu a morte. Por quê? Homens de Deus, pessoas que Deus tinha um projeto na vida deles, pediram a morte. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes os seus sonhos, os seus alvos, as coisas que Deus tem colocado como projeto na sua vida, o diabo tem tentado roubar, porque ele sabe que pode te usar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, se você está aqui, você tem algum tipo de medo, ele vai sair, amém? Ele vai embora, ele vai sair. E para concluir aqui, eu quero falar de dois pontos que Deus falou com Elias. Deus fez 2 perguntas para Elias. E as respostas de Elias foram iguais nas 2 perguntas. Só que a conclusão e a direção que Deus deu para Elias foi totalmente diferente. A primeira pergunta que Deus fez para Elias está em 1 Reis 19:9. Ali entrou
numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí mais para frente, 1 Reis 19:3 diz assim: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso. Igualzinho, a mesma resposta. E aqui, queridos, Deus deu duas respostas, duas direções para Elias. A primeira, Deus falou assim para ele. Quando Deus perguntou a primeira vez para Elias, Elias estava na onde? Dentro da caverna. Talvez você não perceba, querido, mas talvez você hoje está vivendo dentro de uma caverna, aprisionado pelo medo, morando na caverna. Talvez você fala: não, pastor, eu moro numa casa, mas talvez a sua própria casa pode ser uma caverna. O lugar aonde você deveria ter um lugar de paz, mas ali é o lugar de você entrar na caverna. Quando você deita na sua cama, que você fecha os olhos, você entra em uma caverna. Mas eu creio que nessa noite é noite de liberdade, em nome de Jesus. E aí Deus fala assim para Elias, em 1 Reis 19:11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Sabe, queridos, Deus ele fala para Elias sair da caverna e ir para onde? Para a presença de Deus. Somente na presença de Deus nós vamos encontrar liberdade. Somente na presença de Deus. Somente na presença de Deus nós vamos perder o medo, queridos. E depois, o Senhor, a segunda resposta é 1 Reis 19:15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. O que significa isso? Nós temos que enfrentar os nossos medos. Aliás, não são nossos, é do diabo. Se você tem medo de avião, eu quero te encorajar, querido, faz o seguinte: entra naquelas promoções que o voo custa R$100, ida e volta, compra a passagem, vai lá para o aeroporto, fica sentado esperando a volta, mas perde esse medo em nome de Jesus. Se você tem medo de abrir um negócio, querido, é amanhã o dia de você começar seu negócio. Se você tem medo de tomar uma atitude, é amanhã o dia, em frente de frente assim, em frente de cara o seu medo, em nome de Jesus, amém, queridos? O medo não pode ser mais forte do que você, porque a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Eu vou pedir para você ficar em pé, fechar os seus olhos. E eu quero que você preste bem atenção nessa promessa. Eu queria que todas as pessoas que estão aqui, levanta uma das suas mãos se você tem algum tipo de medo. Se você tem algum tipo de medo, levanta uma das suas mãos sem constrangimento. E você que está do lado dessa pessoa, por favor, coloque as mãos sobre ela. Não deixe ninguém sem ser tocado nessa noite. Coloque as mãos sobre essa pessoa, por favor. Todos vocês que têm algum tipo de medo, levanta bem alto a sua mão. Alguém vai tocar em você. E eu quero que você preste bem atenção, querido, no que eu vou ler agora. Isaías 43, de 1 a 5 diz assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, querido, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha a promessa para você aqui: quando você atravessar as águas, você que tem medo, toma posse dessa palavra. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão.
Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não os deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Toma posse, querido, Espírito Santo. Oh, xerecanta laba laba xurianda laba laba lá. Há uma unção de cura nessa noite. Há uma unção de liberdade nessa noite. Medo do inferno vai embora agora. Vai embora agora. Oh, xe te canta laba xurianda laba laba xe. Espírito Santo, toca agora. Toca agora. Toca agora. Manda embora agora todo medo. Manda embora agora todo medo. Olha o que a Bíblia diz: dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Queridos, toma posse agora. O amor lança fora todo medo agora. Qual é o medo que está afligindo o teu coração nessa noite? Espírito Santo, toca. Espírito Santo, manda embora. Medo é a crise que está gerando medo. Nós mandamos embora. Medo do futuro, medo do amanhã, medo se você vai casar ou não, seja qual for o medo, medo da doença, medo da dor. Medo. Diga para os seus medos agora, eles não são mais seus, porque são do diabo, e você vai tomar posse agora de liberdade, em nome de Jesus. Olha, a Bíblia diz assim: darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. A Bíblia diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você, em nome de Jesus. A voz que você precisa ouvir agora é a voz da liberdade. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Começa agora, querido, a rejeitar dentro de você o medo. Começa agora a mandar embora todos os seus medos, tudo aquilo que vem oprimindo a sua vida, os mensageiros do inferno. Em nome de Jesus eu profetizo cura, eu profetizo liberdade, eu profetizo que vocês sejam livres agora, sejam livres agora, sejam livres agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberdade, 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 liberdade está sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa reunião ainda orando por você que entrou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, eu não sei quantas vezes. Essa noite é uma noite de liberdade para a eternidade, querido, para a eternidade. Talvez você até aqui vem sendo presa fácil do medo, mas eu quero te encorajar, você entregar a tua vida para Jesus. Talvez você já entregou um dia, mas o medo te levou para o inferno, te levou para a caverna. Se reconcilia com o Senhor. Se você está aqui nessa noite e não entregou tua vida para Jesus, aonde você está, levante uma das suas mãos dizendo: eu quero ser livre do medo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aonde você está? Levanta as suas mãos, querido, se reconcilie com o Senhor. Talvez você aceitou Jesus um dia, mas se afastou. Aonde está a primeira pessoa que vai nessa noite romper com medo? Levanta bem alto a sua mão. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Onde está a quarta pessoa? Levanta a sua mão. Essa noite é noite de liberdade. Eu quero encorajar você que levantou a mão, sai do teu lugar, vem rapidamente aqui para frente.